Então, boa noite. Nós vamos hoje fazer uma aula sobre lidar com dinheiro, né? Aprender a lidar com dinheiro. E aí eu trago uma frase que se chama: descubra algo que faria de graça para o resto da sua vida e depois dê um jeito de ganhar dinheiro com isso. Os coachings adoram essa frase porque direciona muito, né? E aí, nós vamos entrar em contato com o que o Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares, né? O pai no sentido de criador, tá? Traz sobre o dinheiro. Ele fala que o dinheiro é o resultado do amor. O dinheiro é adquirido através de um desempenho. E aí a gente volta naquilo que eu estava falando, né? Quando eu tenho um sentido valoroso do meu desempenho, o dinheiro ele vem, porque ele é adquirido através desse valor, do valor que eu entrego, do valor que eu emprego nas coisas que eu faço, tá? É o equilíbrio de um bom desempenho. E isso não significa que seja perfeito, significa que é o meu melhor. Então, quando eu faço algo consciente de que eu fiz o meu melhor, esse algo ele vem atribuído, ele vem retribuído com um valor financeiro. Se alguém ganhar dinheiro por seu desempenho, o dinheiro o ama. Porque o dinheiro, diferente do que muitas pessoas sentem e acham, né, ele é um elemento vivo. Quando nós tratamos de dinheiro em constelação familiar, nós colocamos a pessoa e colocamos o dinheiro como um elemento, porque ele tem energia. Os antigos já falavam, né, que dinheiro não aguenta desaforo. É algo muito antigo, mas porque é uma realidade. Porque o dinheiro, ele tem é uma energia de vida. Então, se eu me conecto com esse dinheiro, se eu emprego valor naquilo que eu estou fazendo, e o dinheiro se sente valoroso comigo, ele vai querer ficar. Agora, se eu pego o dinheiro e eu gasto ele de uma forma assim, ele fala, tudo bem, eu vou, mas eu saio, né? Eu não fico. Então, a gente trazer para a consciência essa importância de valorizar o dinheiro e de valorizar o nosso trabalho, que o dinheiro vem fruto desse trabalho. E aí eu pergunto para vocês, o que você acha do seu desempenho? É compatível com o salário que você recebe? Ou a quantia de dinheiro que você gostaria de receber? Isso já é uma pergunta. Então, aquilo que eu entrego é compatível com aquilo que eu recebo? Porque se não for, eu preciso fazer ajustes. E quais são os ajustes, né? Se eu trabalho muito e recebo pouco, tá equilibrado? Não tá. Então, alguma hora, ou eu vou sair do emprego, ou eu fico desmotivada e o patrão me manda embora. Se eu trabalho como empreendedora e eu cobro um valor baixo daquilo que eu entrego, então eu imagino que eu entrego X e eu recebo menos X. Chega uma hora que a pessoa desiste da profissão, porque ela fala, não está rendendo. Então, o equilíbrio é você ajustar aquilo que você entrega com aquilo que você recebe. E é a mesma coisa. Quando eu recebo um salário alto, né, e eu entrego pouco, vai dar certo? Vai. Então, se eu entrego pouco e eu quero receber mais, qual que é a solução? É eu entregar mais. Isso é ser adulto. A lei do equilíbrio nos traz que na relação de troca, o dar e o receber são iguais.
Não adianta a gente querer algo que a gente não dá. Simples assim, né? O trabalho, e aí a gente entra nessa questão, né? O trabalho pode ser em forma de estudo, desenvolvendo habilidades, em forma de lavoro, no sentido de limpar o ambiente, organizar, fazer algo bom para alguém, que você vai levantando um capital social, e atividade geradora de renda. Então, o trabalho, ele é um conjunto de coisas. No começo da minha profissão, quando eu não tinha cliente, eu vinha para o meu espaço físico, para o meu ambiente de trabalho, eu limpava a sala, eu organizava, eu fazia leituras, eu mandava mensagem, às vezes eu atendia de graça, eu fazia um atendimento para uma pessoa que não podia pagar. O que eu estava construindo? Eu estava construindo o meu trabalho. Eu estava construindo uma forma de trabalhar. E nesse sentido, o dinheiro, ele se sentia, puxa, eu preciso ir para lá. Porque olha o que ela está entregando. E era tão curioso que chegava o dia de pagar meu cartão, o dinheiro estava lá. Tá, certinho. Era algo incrível. Então, assim, eu não me preocupava muito com o dinheiro, eu me preocupava com o trabalho. O que eu ia fazer no trabalho? O que eu ia organizar? O que eu ia providenciar? E o dinheiro vinha. E o dinheiro na minha vida é algo assim. Eu faço e ele vem. Nessa ordem. Nessa ordem. E aí, outra pergunta. O quanto você se sente próspero e abundante? De 0 a 10. Vamos lá. E aí eu te pergunto, você tem casa, você tem comida, você tem saúde, você tem inteligência. Então, quando a gente entra em contato com esses valores que nos levam para a prosperidade, eu percebo que eu já sou abundante. Eu tenho água encanada na minha casa, que chega facinho, 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 a água chega lá. Eu tenho uma máquina de lavar que lava todas as roupas para mim, eu não preciso ficar lá esfregando. Eu tenho condução, né? Às vezes eu vou de ônibus, às vezes eu vou de carro, às vezes mas é algo que me leva para cima e para baixo, eu não tenho que ir a pé, andar 4, 5 quilômetros para chegar, ou às vezes até posso para fazer exercício físico. Então, é o quanto você se sente abundante, é o quanto você se sente próspero hoje. Quando você senta para comer uma comida quentinha que você preparou com gás encanado, com um fogão, com alguém que plantou e ofereceu aquilo ali para você. Quando você entra no mercado, você pega o que você precisa. O quanto você se sente abundante, o quanto você se sente agradecido por isso. Porque é algo muito curioso, né? Porque a gente deixa para ser próspero, a gente deixa para ser abundante no futuro. Só que o futuro, ele acaba se refletindo, o futuro acaba sendo um reflexo do passado. Então, se eu me sinto carente hoje, no presente, como que vai ser o meu futuro? Carente, porque eu construo o meu futuro no presente. Então, muitas vezes, nós trazemos do passado essas crenças, né? Essas limitações de carência, né? De repente, você teve uma família que foi muito pobre, uma família que precisou trabalhar muito para ter o que tem, enfim. E a minha referência, por mais que eu seja abundante, por mais que eu tenha prosperidade, a minha referência é de carência, porque na minha consciência fica aquilo. E aí o passado se manifesta no presente e se reflete no futuro. Então, o hoje, né, 12 de 1 de 2023,
Como você se sente hoje? O que que eu tenho hoje? O que que eu sou hoje? Quais são as minhas experiências? Quais são aquilo que eu conquistei? Para que a gente possa ir mudando o nosso mindset. Outra pergunta importantíssima. Qual a sensação que você tem quando você se conecta com o dinheiro? Então, toma um tempinho, imagina a palavra dinheiro e percebe qual que é a sensação que você tem. Nossa, Denise, me deu um negócio. Percebe a sensação que você tem e anota. Ai, parece que me falta o ar. Parece que me falta o ar. Porque é muito parecido, né? Por exemplo, quando você pensa em dinheiro, te vem essa sensação e aí você fica, nossa senhora, né? O dinheiro vai faltar. O dinheiro não vai dar. E quando eu percebo a sensação e eu permito que ela exista, ok, tá me faltando o ar. Deixa eu respirar aqui. Em contato com a sensação. Respira, traz consciência, permita que ela exista e fala, tá tudo bem. Nós estamos seguros agora. Essa sensação vem do passado. E agora eu quero construir uma nova sensação relacionada ao dinheiro. Eu quero me permitir sentir algo bom com relação ao dinheiro. Eu me permito, né? Eu me permito me sentir confortável quando eu falo em dinheiro. E eu vou fazer um convite para que você entre em contato agora com alguma sensação de conforto no seu corpo. Pode ser no pé direito, pode ser no pé esquerdo, pode ser no peito. Entre em contato com uma sensação de conforto que você está sentindo agora. E talvez você possa associar essa sensação de conforto a ter dinheiro. Segundo passo, quais são os pensamentos que te vêm em mente? Quais são os pensamentos que te vêm? Não vai dar, não vai dar. Ah, eu não vou conseguir, não dá, ferrou, não dá. Quais são os pensamentos que tem? E perceba se esses pensamentos que te vêm em mente, se são construções da sua identidade, ou se é algo que vem da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó. É muito interessante. Porque quando eu faço essas associações, né, quando eu trago esses pensamentos sobre dinheiro, vou falar algo interessante. Eu sempre via o meu pai dando dinheiro para minha mãe. Minha mãe cuidava da gente e ele dava dinheiro para ela. E um dia eu estava me refletindo sobre essa questão e eu sentia que eu esperava receber. Então eu entregava pouco, mas esperava receber bastante. E me veio essa imagem na cabeça, dele entregando esse tanto de dinheiro para minha mãe. Eu falei, poxa vida, Denise, então você está aí esperando receber aquele dinheiro que o seu pai dava para sua mãe. E quando a gente se conecta com esse tipo de informação, você vai falando, poxa vida, mas eu sou adulta. O meu pai não vai mais me dar dinheiro. Quem tem que providenciar dinheiro, quem tem que fazer dinheiro, sou eu. Não dá mais para ficar esperando.
eu tenho que me movimentar em direção a. Porque quem recebe é a criança. Quem que recebe dinheiro? É a criança. Você não dá lá para o seu filho, às vezes, dinheiro para ele fazer alguma coisa, dar mesada? É dinheiro, é criança que recebe dinheiro. Nós, adultos, fazemos dinheiro. Quais são os sentimentos que te vêm quando você fala dinheiro? Medo, tristeza, carência? E o primeiro lugar, né, é a gente entrar em contato com essas informações. Porque esse conjunto de pensamentos, sentimentos e sensações definem a sua relação com o dinheiro. Então, eu tenho medo de gastar. E aí, eu não priorizo algo que é importante para mim, porque eu tenho medo de gastar. Então, muitas vezes eu comprometo a minha saúde física, mental, por medo de gastar dinheiro, mas depois, na hora que eu fico doente, eu vou lá e gasto em remédio. Ai, não, eu não vou pagar uma massagem. Não vou pagar uma massagem. E depois, de repente, eu fico doente, sendo que aquela massagem que eu fiz poderia ter revertido em muitas outras coisas para mim. Então, trazer para a consciência, né, o que a gente tem com relação a essas sensações, com o dinheiro. Boa noite. Abundante e agradecido é a mesma coisa? Olha, abundância vem de uma sensação de ter aquilo que você precisa, no momento que você precisa. E gratidão é você ser grato por aquilo que você tem. Então, eu sinto que são duas coisas diferentes, né? Eu sou grata pela abundância que eu tenho, por exemplo. Né? Eu sou grata por me sentir abundante. Eu sinto ânimo quando falo, penso e ouso sobre dinheiro. Oba! Olha lá, Daniela. Isso aí. Isso aí. Ai, que coisa boa. E aí a gente, né, tem outra relação com o dinheiro. Eu posso gastar que ele vai voltar. Eu posso gastar com algo importante para mim, com algo que seja importante para mim, porque ele sempre vai vir. E ele sempre vem. É algo incrível quando a gente muda o nosso mindset. Como mudar? Né? Se eu tenho uma concepção ruim, né? Se eu tenho sentimento... Não é ruim, tá, gente? Nada é ruim. Nada é bom e nada é ruim. Se eu tenho sensações e percepções que não me possibilitam acessar o dinheiro, como que eu posso mudar? Como ampliar a consciência e ter uma relação mais saudável com o dinheiro? Primeiro, olhando para essas primeiras percepções, que são imprints que a gente tem. Não adianta querer economizar se na minha consciência eu sou uma criança e quero tudo e quero agora. Se eu tenho medo do dinheiro ou raiva dele. Então, quando a gente traz para a consciência essas primeiras percepções, eu começo a trabalhar na raiz da questão. Então, não tem mapa, tem processo. Eu não vou dar um mapa para você seguir. Eu vou te possibilitar que você acesse algumas informações que te possibilitem fazer essa travessia. Dinheiro é energia de vida. E aí a gente entra no como mudar, tá? Então, a partir dessa percepção que você teve, e detalhe, insights vão chegar, tá? Às vezes você está caminhando na rua, você, pum, tem um insight. Às vezes você está lavando louça, você, pum, tem outro insight. Então, quando a gente bate na porta da consciência, pum, 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 ela se abre. E às vezes elas chegam, e às vezes esses insights chegam em várias situações, e é muito legal, como foi aquele exemplo que eu dei dessa percepção que eu tive, que eu acessei. Então, vamos falar dos 4 estágios de desenvolvimento do dinheiro, né? Estágio infantil. A gente não sabe que o dinheiro existe, não se preocupa com ele, não sabe como chega até você,
Tem sempre algum adulto se preocupando com isso. Quando o dinheiro chega na mão, compra o que quer, serve para uma realização imediata e algo que seja para o prazer. Então, quando eu lido com o dinheiro nesse primeiro estágio, num estágio infantil, são essas atitudes que eu tenho. Eu não me preocupo muito, eu não sei como ele chega até mim, sempre tem um adulto que me socorre, ou meu pai, minha mãe, meu marido. Quando o dinheiro chega na minha mão, eu compro tudo o que eu quero. É diferente daquilo que eu preciso, né? Eu estou honrando a minha necessidade. E quando eu estou honrando a minha necessidade, é diferente do que eu comprar simplesmente para satisfazer um prazer imediato. Porque quem que age dessa forma? Eu quero tudo e quero agora. É uma criança. Então, entrar em contato, né? Se você tem alguma dessas características quando se trata de dinheiro. É importante eu frisar que todos nós, em alguma esfera, vamos ter algum nível dos 4 estágios. O importante é nós identificarmos para poder solucionar, né? Para poder resolver. Então, essa questão, né? Serve para uma realização imediata. Que tipo de realização? É uma realização. É diferente quando eu compro um curso, é diferente quando eu compro algo que vai me trazer uma recompensa a longo prazo. Então, nós adultos trabalhamos com recompensa adiada. Então, de repente, eu não vou para a praia porque eu vou fazer um curso caro, então, e esse curso caro vai me trazer lá na frente desenvolvimento intelectual, onde eu vou poder cobrar mais das minhas sessões. Então, eu estou adiando uma recompensa, uma realização imediata para algo que se chama recompensa adiada, né? E aí, como que vai ser quando eu estiver cobrando mais pelas minhas sessões? Como que eu vou me sentir? Como que eu vou usar esse dinheiro? Como eu sei que eu tenho problemas? O dinheiro que me sustenta vem de mim ou de alguém? Eu busco sempre patrocinadores para as minhas ideias? Então, imagina que a pessoa faz cursinho para passar para juiz. Não, eu quero ser juiz. Mas a pessoa fica 5, 6 anos ali estudando para juiz e o pai e a mãe bancando. É um patrocinador de uma ideia. Né? E aí, muitas vezes, a gente fica... muitas vezes, né, a pessoa está num estágio infantil. Eu tenho o sonho de me formar médica, de fazer medicina. Só que os meus pais ficam me bancando no cursinho, 4, 5 anos. Eu sei quanto custa o IPTU da minha casa? Eu sei quanto eu declaro de imposto de renda? Eu consigo conversar sobre dinheiro? Traçar metas, estruturar planos? Adultos conversam sobre dinheiro, crianças não. Então, eu tenho ali meu parceiro, né? E a gente conversa. Ó, vai dar? Não, não vai. O que nós vamos fazer? Nós vamos para cá, nós vamos para cá? Quanto que a gente está gastando? Ó, precisa cortar aqui, precisa investir aqui. Adultos conversam sobre dinheiro. Tá? O problema é quando isso se estende para a vida adulta, né? Então, quando a gente é criança, nós temos todo aquele perfil. No entanto, quando a gente é adulto, se a gente tem esse perfil, nós estamos dentro daquela lei do tempo e do espaço? Não, eu sou um adulto, mas com relação ao dinheiro eu me comporto como criança. Para resolver a questão com o dinheiro, é preciso identificar o problema e ter clareza de como desenvolver esse lado infantil.
Ai, não, mas eu quero, nossa, mas eu quero muito comprar uma calça. Tá bom, mas você precisa dessa calça? Ah, preciso porque a minha rasgou. Ok. Ah, não preciso. Tenho outras, eu posso usar. Né? Que nem roupa de Natal. Todo ano eu comprava roupa para o Natal. Todo ano, todo ano, todo ano. Esse ano eu falei, não, eu não preciso comprar roupa para o Natal. Eu quero fazer um investimento ali na frente, não preciso de roupa para o Natal, eu tenho roupa para usar. Tá? E aí não significa que eu fiquei menos feliz porque eu usei a roupa do Natal passado. Tá tudo certo, né? Para a reflexão, autoconstelação, vamos lá. Quando você era criança, qual a sua percepção sobre dinheiro? Como o meu lidava com dinheiro? Qual a história da família? Vão respondendo aí. Eu sinto ansiedade como se eles tivessem. Tenho a sensação de que pode não vir. Eu só consegui perceber agora. Eu sou uma criança mimada, onde meus avós me davam tudo. Meu avô faleceu e eu tô sozinha, encolhida no quarto. Como sair da criança mimada e ferida? Primeiro, reconhecendo que você não é mais criança, né? Agora eu sou adulta. E eu tenho condições de cuidar de mim mesma. Como que eu cuido de mim mesma? Primeiro, se perguntando o que eu preciso. O que eu preciso fazer? Bolo, fazer massagem. Eu uso o que eu tenho. E aí que tá, gente, algo muito, muito, muito importante. Criança quer se realizar. Ah, eu vou ser realizado. E adulto se sustenta. Adulto se sustenta. Eu sei mexer com cabelo, né? Eu adoro, sempre gostei. E na época, minha irmã, eu estudava fora e eu queria vir para minha cidade. Eu trabalhava no salão da minha irmã com ela de fim de semana. Eu fazia faculdade, fazia estágio e fazia escova o dia inteiro. E essas escovas pagavam a minha passagem de para ir e voltar. Então é isso. Quando a gente é adulto, a gente define aquilo que a gente quer fazer, o tanto que você precisa, e você vai fazer, e você vai atrás de fazer aquilo. Então é assim, querida, como sair da criança mimada e ferida, né? Se acolhendo, perguntando para ela o que você precisa. Agora eu cuido de você. Eu tenho essa capacidade. A Luana fala que ela está se comportando assim como criança. Hoje eu fiz um exercício sistêmico durante a minha meditação sobre a fidelidade com a escassez da minha família. E conforme ia fazendo, reconheci essa fidelidade. E disse que não quero mais isso. É um caminho. Porque quando a gente percebe que a gente se comporta, né, que a gente tem o mesmo comportamento que os nossos pais tinham com relação a dinheiro, a gente pode dizer assim: sim, pai, eu sou igual a você. E eu peço permissão para fazer diferente. Eu quero ter uma relação saudável com o dinheiro. Mas primeiro a gente precisa reconhecer que é igual. Só depois que eu reconheci que eu era igual, que eu consegui mudar a minha relação com o dinheiro. Autonomia para comprar o que eu preciso, olha lá. Lembro do meu pai sempre economizando, trabalhando em mais empregos para dar conta da casa. Isso. E aí, Luana, a sua percepção fica dessa, né? Que eu preciso trabalhar muito para ter dinheiro. Quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa. Muito bem. Todo sentimento de prazer em comprar é infantil? Não, não. Quando eu compro algo que eu preciso, né? É que nem comida, gente. Comida, qual que é a função da comida?
A função da comida é nutrir, não é trazer conforto. Então, eu como para me nutrir, para sustentar o meu corpo, para manter o meu corpo saudável, ativo. E comprar, o que que é o comprar? O comprar é algo para que eu possa satisfazer uma necessidade. Então, eu preciso comprar um tênis para não queimar o pé no chão. Eu preciso de uma roupa para não sair pelada para a rua. E não tem problema nenhum a gente ter prazer em comprar algo para gente. Eu sinto que não é, mas assim, eu preciso disso que eu estou comprando. Se a resposta for sim, ok, você é adulta. E olha que interessante. Criança que pergunta, é certo ou errado, né? É certo eu comprar isso? É errado eu comprar isso? Adulto se responsabiliza. Não, eu quero comprar um carro, né? Tal. Eu vou lá e compro o carro tal. Arco com as parcelas, economizo dinheiro, pago. Agora, se eu pergunto, ai, será que é certo? Aí eu estou numa postura infantil querendo aprovação. É incrível essa coisa de fidelidade, porque eu sentia que não podia ter o que eles não tiveram, e dói isso. Né? Como que eu vou ser mais próspera que a minha mãe? Como que eu vou ser? Porque tem aí uma questão do pertencimento, né? Então, se eu for mais próspera que a minha mãe, se eu for mais próspera com o meu pai, ou que a minha família, eu não pertenço, por ser diferente. E, gente, a sensação de pertencimento, ela vem muito antes do que a consciência. Ela é inconsciente. Então, eu faço tudo para pertencer. Tudo. Então, entre em contato com essa informação, né, e percebe o quanto que eu estou honrando a minha família, me sentindo escassa. Porque olha que interessante, tem pessoas, né, que tinha um Fusca há 5 anos atrás. Agora tem um Gol. E aí você fala assim para ela, nossa, que legal o seu carro. Ah, é nada. É nada, menina. Nossa, esse carro aqui, ixi, tá cheio de parcela, furou o pneu. Então, a sensação de carência da pessoa continua. Mesmo ela saindo do Fusca e indo para o Gol, ela não tem essa sensação de evolução. Eu pareço com meu pai, minha filha parece comigo na relação com o dinheiro. A gente recebe o dinheiro só para pagar contas. Ano passado, eu resolvi mudar essa dinâmica e adorei o resultado. Parabéns, Michele, é isso aí. É se responsabilizar. O pai tem a função de impulsionar o filho para a vida. A função paterna é responsável por desenvolver a função sexual, a escolha da profissão, o trabalho e a relação com o dinheiro. Gente, isso que eu estou falando para vocês não sou eu, tá? São todos estudos do Bert Hellinger, tá? Então, como que foi, né? Como que o meu pai lidava com dinheiro diz muito sobre como eu lido. O adulto, por amor à vida, sabe lidar com o trabalho e com o dinheiro como energia sagrada para a manutenção da vida. O adulto busca o que deu errado para mudar no presente. Então, eu também trago para minha consciência que tá tudo bem errar, tá tudo bem falhar, desde que eu use o que deu errado para mudar o presente. Então, eu assisti uma aula do Fernando outro dia sobre isso, e ele dizia assim, né? Que se você pega um cara rico e ele perde todo o dinheiro dele, dá 2 anos ele está rico de novo. Porque ele sabe fazer dinheiro. Você dá 1 milhão para uma pessoa que não sabe lidar com dinheiro, ela, em 1 ano, 6 meses, ela perde tudo. Então, é da gente trazer para nós, né? E se eu sou essa pessoa que me dá 1 milhão e eu perco tudo, como que eu vou desenvolver a habilidade de lidar com o dinheiro? Porque isso é uma habilidade que a gente desenvolve. A gente desenvolve essa recompensa adiada, a gente desenvolve esse não pertencimento à família de origem, a gente desenvolve uma consciência valorosa, uma consciência de amor, a gente desenvolve isso, tá?
Segundo estágio, estágio doméstico. O dinheiro serve para pagar parcelas, só. Para a sobrevivência, vive dentro do meu nível familiar, vive no negativo, na carência, para manter o pertencimento à família. Então, é aquilo, ó, você estava bem, tinha uma moto e comprou um carro. Ah, tô nada, você não sabe como é difícil. Então, a pessoa fica naquele lugar de vítima, não consegue ver a evolução. Então, a pessoa pode ganhar 5 mil e pode ganhar 15 mil, que o dinheiro fica dentro de casa. Ela não tem uma consciência do dinheiro útil, do dinheiro sistêmico. O dinheiro que ela tem, ela entra e fica em casa. O dinheiro nasce e morre em casa, no nível doméstico. Acha que os pais devem... E a pessoa que está nesse lugar, ela geralmente acha que os pais devem para ela. Que nem eu lá, que ficava esperando receber o dinheiro do pai. Eu trabalho no meu negócio. Não, deixa eu só falar uma coisa mais sobre isso, que é importante. Acha que os pais devem para ela, né? Então, ah, não, porque meu pai deu um carro para o meu irmão, ele tem que dar para mim também. Então, a minha consciência fica presa nesse lugar. E aí eu não consigo me desenvolver. Eu trabalho no meu negócio, mas quem decide é meu pai ou mãe. Estou sempre pagando as dívidas do meu pai e irmãos. Então, é quando a pessoa não tem autonomia. Ela tem um negócio, mas quem decide é o pai ou a mãe. Está sempre trabalhando para pagar, falar, ai, não, né, mas eu tenho dinheiro, mas eu preciso pagar não sei o que do meu irmão, eu preciso pagar a dívida do meu pai. Então, é uma pessoa também que vive num estágio doméstico do dinheiro, aonde o dinheiro morre dentro desse ciclo. Os papéis não resolvidos na esfera doméstica, pai e mãe, são transferidos para o trabalho, para o dinheiro. Então, se eu sinto internamente, e aí o que isso tem a ver com a constelação? Se eu sinto internamente que o meu pai ou a minha mãe me devem alguma coisa, e não só no sentido financeiro, me devem amor, me devem atenção, me devem segurança, me devem, porque o que eu recebi dos meus pais foi pouco. Se eu sinto dessa forma, eu faço essa transferência para o trabalho e para o dinheiro. Eu sinto que o meu trabalho me paga pouco, eu sinto que o dinheiro é pouco, eu sinto que é insuficiente. E aí, como que eu resolvo isso, Denise? Olhando para os meus pais e dizendo, né, o que eu recebi foi pouco. Pega esse rojão aí. O que eu recebi foi pouco. E hoje eu faço as pazes com esse pouco. Eu faço as pazes com esse pouco. Porque você está viva, não está? Você está vivo, não está? Então, o que você recebeu dos pais é algo que dinheiro nenhum compra. Você recebeu a vida. Pega 5 milhões e vai comprar a vida lá na esquina para ver se você compra. Não compra. Então, o que você recebeu dos seus pais é impagável. Só que na nossa consciência infantil, a gente fica, ah, foi pouco. Ai, não, porque eu queria ter recebido mais atenção, porque eu queria ter recebido mais carinho, mais amor. E aí a gente fica um eterno pedinte. E isso vai se materializar no trabalho e no dinheiro, uma transferência que a gente faz, tá? Então, quando a gente olha para esses pais e fala, eu faço assim, primeiro eu reconheço, né, que eu sinto que eu recebi pouco e depois você faz as pazes com esse pouco. E aí você se responsabiliza por aquilo que você quer. E, gente, é algo tão incrível que você, quando você muda essa chavinha, quando você muda essa chavinha na sua cabeça, parece que o dinheiro vem, você consegue fazer tudo o que você precisa, você consegue fazer os investimentos, você consegue fazer as parcelas, você se sente abundante. Sabe, às vezes você chega em casa cansado, 10 horas da noite, você tem um arroz ali, você frita um ovo, você senta na frente da televisão, você fala, meu, obrigado. Sabe, você se sente abastecido, você se sente abundante, você se sente grato. Por quê? Porque aquilo é o suficiente. E aí eu pergunto para você, o que é sucesso para você?
o que você precisa do dinheiro, né? Eu preciso de dinheiro. Tá, mas o que que você precisa do dinheiro? Quais são as suas necessidades? E na medida que você vai suprindo as suas necessidades, você vai trazendo para você essa gratidão e essa sensação, obrigado, obrigado. É muito legal, viu? É um exercício muito bacana de vocês depois poderem fazer essa volta para os pais, né? E de reconhecer. Eu não, continuando no estágio doméstico, eu não posso sair da espera porque meu irmão ganhou um carro e eu não. Então eu fico esperando receber. Gente, tudo isso é inconsciente, tá? Nós estamos trazendo para a luz coisas que ficam aí reverberando no nosso inconsciente, que vão modelando os nossos padrões de comportamento. Perguntar às outras pessoas se o que vive é certo ou errado também é infantil. E o meu descer é obedecer à ordem. Qual que é a ordem, né? A ordem tem a ver com a hierarquia. Então, o meu pai e a minha mãe são maiores que eu. E eu respeito o destino deles. Se meu pai teve dinheiro e perdeu tudo, se a minha mãe teve dinheiro e perdeu tudo, isso é o destino deles. Eu obedeço à ordem. Eu permito que cada um fique com aquilo que é seu. Quando eu mudo, quando a dor de não mudar for maior. Então, sabe aquele macaco que põe a mão dentro do vidro? Lá tem uma banana dentro do vidro e o macaco põe a mão lá e ele tenta tirar a banana, mas ele percebe que ele não consegue tirar a mão com a banana junto. E aí ele fica ali. E aí ele só tira a mão quando ele percebe ou eu largo a banana ou eu morro. Então, que nós não precisemos chegar nesse lugar, né? Que a gente possa mudar antes. Chega, eu não quero mais viver assim. Chega, eu não quero mais viver assim. Então, nasce em nós uma autorresponsabilidade. Então, eu vou fazer terapia. Eu me conscientizo que adulto é quem paga. No estágio doméstico, a gente pede desconto. Eu preciso ser compensada com desconto. Criança pede de graça. Adulto entende que o custo vem antes do benefício. Esse é o adulto. Então, eu entendo que eu preciso pagar o preço para poder chegar onde eu quero. Eu não espero cair um dinheiro do céu, ou eu espero ser compensada por algo, por eu ser morena de olho castanho. Isso é meu e eu vou viver de acordo com aquilo que eu ganho. Não se aposta do que não é dele. Adulto, faz plano, planilhas e faz questão de pagar. Adulto não é propósito, dinheiro não é propósito de ninguém. Ele é consequência de um propósito que você tem. Então, qual que é o meu propósito aqui, né? É oferecer para as pessoas algo que me ajudou a sair de um lugar que eu estive há um tempo atrás. Então, esse é o meu propósito. E quando eu coloco isso como propósito, o dinheiro vem. Ou ele vem em forma de sessão, ou ele vem em forma de mentoria, ou ele vem de outro jeito, ele vem de outro lugar. Às vezes nem vem daqui. Às vezes nem vem daqui, ele vem de outro lugar. Mas por quê? Porque eu me pus em movimento. Eu me coloquei em favor de um propósito. Essa aula que eu estou dando para vocês, eu fiz para o SUS há um ano atrás, de graça. E hoje eu tinha aula prontinha para oferecer aqui para você. Entende? Então, se coloca em movimento e vai trabalhando. O dinheiro útil. Estágio 1 e 2, a pessoa quer ser feliz.
Estágio 3, a pessoa pensa em ser útil, tem propósito, não quer ser um peso. Todo mundo na minha família é advogado, e você? Eu sou adulto. Eu paguei o preço para ser diferente. Autorrealização e desenvolvimento da identidade. Então, quando a gente entra nesse estágio número 3, a gente tem um processo de autorrealização e desenvolvimento da identidade. Aonde? Na utilidade da sua existência. Para que eu existo? Para que eu existo? Eu estou aqui fazendo o quê? Né? E aí a autorrealização vem de não ser um peso para ninguém. Gente, são questões profundas, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Deixa eu ver. Eu pareço com meu pai. Ah, tá. Percebi que tenho medo de faltar, de não ter. Me vem, não consigo seguir sozinha. E se não vier? Aí eu te pergunto, Leide, quem que você tem medo de não vir? Quem que foi embora? Reflete sobre isso. Às vezes você está relacionando o dinheiro a alguma figura aí. Lei do equilíbrio. Desenvolvimento da identidade e o custo de ser quem é. Aqui a pessoa vai aprendendo sobre etapas. Pago o preço para construir a minha identidade. Sabe o investimento necessário, sabe da energia necessária, constância, domina a continuidade, é uma pessoa que faz até dar certo, paga as contas e conquista seu lugar no mundo e vai além do nível doméstico. Então, eu tenho um projeto. E aí, a primeira vez que eu faço um negócio, a primeira dá errado, ou não tem o sucesso que eu espero. E aí eu paro. O adulto, ele domina a continuidade, ele vai fazendo porque ele entende que é um processo. Ele vai entendendo que se hoje ele está aqui, amanhã ele vai estar ali na frente, depois ele vai estar ali na frente, depois ele vai estar ali na frente. Então é um processo. Criança que eu quero tudo e quero agora, e se não deu certo do jeito que eu queria, eu não quero mais. É criança que é assim, porque adulto entende que são processos. Sabe da energia necessária, sabe do quanto que eu vou ter que investir de tempo, de dinheiro, de energia. O quarto estágio do dinheiro, dinheiro sistêmico. Sistêmico, gente, é aquilo que é conectado, tá? O dinheiro sistêmico, ele gera vida. Dinheiro comprometido gera a vida. Ele sustenta a vida, não só a minha. Ele começa a sustentar outras vidas, outras famílias. Mudar a realidade das minhas raízes beneficia o trabalho de iguais, gera soluções para as próximas gerações. Então, o quanto que eu sinto que aquilo que eu ganho é comprometido com o futuro das próximas gerações. O quanto o meu desenvolvimento financeiro, intelectual, vai mudar a realidade das minhas raízes. Então, o fato da gente prosperar é para que as futuras gerações elas tenham uma outra relação com o dinheiro. Então, eu trabalho não só por mim, mas eu trabalho pelo legado que eu vou deixar.
E aí o dinheiro começa a ter um propósito. A gente entra nesse lugar de propósito, um propósito maior, um propósito sistêmico, um propósito conectado. Beneficia o trabalho de iguais, o dinheiro sistêmico, né? É quando eu tenho uma amiga que é terapeuta, que faz massagem, e aí eu vou lá fazer massagem com a minha amiga terapeuta. Beneficia o trabalho de iguais. E aí eu percebo que quando eu volto da massagem é maravilhoso e tem 2, 3 clientes ali marcando. É algo energético. Eu ia falar mágico. Mas é algo que tem a ver com isso, porque está tudo conectado, entende? Gera soluções para as futuras gerações. Então, assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Quando eu me disponho, 9 e 10 da noite, está dando uma aula, enquanto eu podia estar ali, sossegada, cuidando do meu filho, que estava na casa da vovó, eu estou comprometida com as próximas gerações, porque eu desejo muito que a Grazi, que a Marcela, que a Ju, que as pessoas tenham uma relação mais saudável com o dinheiro e que isso possa passar para as futuras gerações dos filhos deles. Olha, o meu trabalho se preocupa com o futuro, comprometido com a transição de todo o clã. Dinheiro espiritual, caridoso, funciona em prol do todo, comprometido com o próprio país. Eu prospero na minha pátria. Outro nível de responsabilidade. Outro nível, né? Então, eu fiz uma constelação uma vez de uma moça que o marido, acho que foi o marido, foi trabalhar no Japão. Não, eles foram trabalhar para o Japão e deixaram as filhas aqui. E quando eles estavam lá, uma das filhas morreu aqui. Foi algo trágico, muito trágico, né? E foi muito difícil, né, para ela aceitar tudo isso, olhar para tudo isso. Foi uma constelação muito bonita, né? Onde ela pôde entrar em contato com a dor dessa perda, com a dor de não ter ficado. E assim, e ela fez isso por dinheiro, eles fizeram isso por dinheiro, pela sobrevivência da família deles. Então, se eles se tivessem, né, ou se eles se conectam, se a gente se conecta, né, ao meu país, eu vou fazer dinheiro no meu país. É a minha pátria mãe, e se é a minha pátria mãe, eu vou prosperar aqui. Então, é um outro nível de responsabilidade, né? E é um dinheiro comprometido. Como eu sei que eu sou adulto? Quando eu tenho sexualidade e autonomia financeira. Dinheiro e trabalho equilibram as relações. Então, é um apanhado geral daquilo que eu estudo, me trabalho, né, com relação ao dinheiro. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, eu espero que vocês possam ter acessado aí alguns insights, né? Esses 4 níveis de desenvolvimento do dinheiro é como eu disse, muitas vezes a gente oscila, né? Muitas vezes eu estou num lugar e depois eu estou em outro, às vezes eu lido com o meu filho, eu tenho uma postura infantil com relação ao dinheiro, porque eu acho que ele tem que ter tudo, e com o trabalho eu tenho uma outra concepção, então a gente oscila nesses níveis, tá? Então, não é algo fixo, mas é algo que a gente traz para a consciência para saber como, né, aonde eu estou e para onde eu quero ir. Pode perguntar. Eu acho que seu microfone está mudo. Oi. Denise, boa noite, tudo bem? Boa noite.
Eu queria que você falasse um pouquinho, né, no final da aula agora, sobre a mentoria, porque muitas pessoas me perguntaram aqui, estão com dúvidas no WhatsApp, a respeito da mentoria, se é para profissionais, o que vai ser trabalhado. E eu expliquei, né, da minha forma, que vai ser para o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, vai trabalhar todas as áreas, a pessoa vai sair de lá, dessa mentoria muito mais, né, transformada. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor. Nada Tá. melhor de você, né, que vai dar as aulas. Então, a ideia da mentoria surgiu de uma aula que eu assisti, na verdade, da minha professora de psicotrauma, que se chama Terapeutas de Si, né? É para que a gente vá desenvolvendo um autoconhecimento para que a gente possa ir solucionando as nossas questões. Então, a gente começa pela construção da identidade na mentoria, né? A gente tem aula para trabalhar, para ver aonde que está esse problema de identidade, porque muitas vezes a gente não se reconhece, não sabe muito bem quem a gente é, e tudo parte desse princípio, né? Por que é uma mentoria sistêmica? Porque está envolvido com todos os sistemas da vida. Quem eu sou, trabalho, dinheiro, relacionamento afetivo, relacionamento com pai e mãe, relacionamento com os nossos sentimentos, relacionamento com a nossa sexualidade. Então, a mentoria de 2 meses, ela tem o objetivo de cobrir todas essas áreas da nossa vida, porque se uma área não está bem, ela afeta todas as outras. Então, muitas vezes eu acho que o meu problema é com o dinheiro e às vezes não é. Às vezes meu problema é com o meu pai. Às vezes eu acho que meu problema é com a minha profissão e de repente não é. É com a minha mãe. Então, não adianta a gente trabalhar algo fixo, porque a consciência não é fixa. A consciência é expansiva, ela não é linear. Então, o objetivo de trabalhar por 2 meses é oferecer ferramentas para que a pessoa possa se desenvolver no sentido de ir em busca dos seus sonhos, conquistar os seus sonhos, mas com autonomia. Com autonomia. Quando você faz os exercícios sistêmicos, que o pessoal aprendeu na outra aula, as pessoas podem usar aquele exercício sistêmico para tudo. Às vezes está acontecendo alguma coisa na minha vida, eu faço ali as bolinhas e eu já consigo enxergar aonde está o problema, o que eu tenho que fazer para seguir. Então, o objetivo é a gente ser terapeuta da gente mesmo. Desenvolver caminhos para que a gente possa seguir, não ficar muito amarrado, né? E a mentoria vai trazer exercícios, a mentoria vai trazer prática, a mentoria vai trazer muito da constelação, mas vai trazer também coisas do psicotrauma, para que a gente possa trabalhar os nossos traumas. Então, é algo assim que eu estou apaixonada, né? Porque eu sou uma eterna estudante e assim, eu estou 5 anos caminhando, né? Nessa estrada aí de autoconhecimento e eu tenho muito conteúdo. Falei, por que não disponibilizar isso para as pessoas, né? Então, esse é o objetivo, Ju. Sim, eu queria só complementar que antes de estar aqui com vocês, eu faço ainda, né? Não terminamos o tratamento com a Denise, e a mentoria dela, de certa forma, é uma mentoria, né? Para mim, o tratamento. Teve assim, uma transformação muito grande na minha vida, porque eu vinha de muito tempo fazendo terapia e sempre ali olhando para algumas questões, mas é um processo muito longo. E a tomada de consciência é tão grande numa sessão ali com a Denise que você avança anos. Então, eu queria compartilhar isso com vocês porque foi uma experiência, está sendo ainda uma experiência minha. A cada sessão eu descubro mais coisas, vou mais a fundo e eu só tenho coisas positivas para falar, né? Mas obrigada por você ter esclarecido, algumas pessoas estavam na dúvida e, assim, eu tenho certeza que vocês vão amar, porque ela entrega tudo, ela já está entregando agora, né? Sem você pagar, imagina você, né, existindo a troca ali. E eu queria deixar esse depoimento. E aproveitar e pedir para as pessoas retribuir essa sua aula, indo lá no Instagram e comentando o que elas aprenderam hoje com a sua aula. Era isso. Boa noite para vocês.
Obrigada, Ju. Eduardo? Boa noite a todos. Nessa questão da Juliana aí, também pegando uma onda com ela, né? Compartilhar a tua ética enquanto colega, que a gente está aí buscando parceiros. Não vou falar para o pessoal aí qual a postura ética que tu teve, porque tu sabe qual foi, e dizer que nesse mundo, tem até uma colega minha que fala da máfia da terapia, sabe? Isso não é algo muito bacana de se dizer, mas é algo que tem que ser dito para as pessoas tomarem consciência. E a Denise me surpreendeu com a ética e sobre a questão do consumo, né? Eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo semana passada. Eu fui no mercado e estava uma promoção de espumante, é algo que eu adoro. Passei 4 vezes pela gôndola da espumante para ver se eu pegava uma caixa. Só que como eu estou reformulando meu material de trabalho, eu tinha outras prioridades, e o material de trabalho que eu estava pensando em comprar, muito tempo eu passei numa loja de bairro, e a grana que eu deixei de tomar a minha espumante, que eu tanto adoro, foi utilizado para o meu material de trabalho. Então, é só para compartilhar essas questões também para os nossos colegas. E sobre a questão do desenvolvimento, eu estudo terapia já há alguns anos, antes de entrar na faculdade. Então, era uma época que eu não tinha nem cabelo ainda, nem barba. E o que é que tem a ver com isso? Coisas que eu peguei certificados lá de trás, que eu consegui fazer algumas chancelas e alguns reconhecimentos em alguns municípios. Então, assim, pessoal, independente se é terapeuta, se é curioso, se é estudante, lá, olhando no retrovisor da história, sempre lembrando que o para-brisa é grande, o retrovisor é pequeno, mas olhando para o retrovisor da história, cada curso, cada diálogo vai fazer sentido. E sempre, quando a gente for comprar alguma coisa, 3 perguntas. Onde eu vou usar? Por quanto tempo eu vou usar? E depois o que eu usar, o que é que eu vou fazer com isso? Que essas 3 perguntas dão uma economia fantástica e impede um monte de coisa imediatista. Pessoal, grato pela atenção de vocês. Good vibe a todos. Depois escreve as perguntas aqui no chat, Eduardo, por favor. Né? É muito interessante, inclusive, porque a gente está trabalhando para o futuro das próximas gerações, né? Quando a gente deixa de comprar algo, a gente deixa de poluir, a gente deixa de fazer um monte de coisa importante, não só o financeiro. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui no chat. Para pagar as contas. A questão da pátria tem a ver com a saída para outro estado? Não, tem a ver com a pátria mesmo. O Brasil. Veio no momento da infância. Denise, muito forte veio meu pai. Veio um momento da infância e um da adolescência, quando ele perdeu dinheiro. Sim, e aí fica uma sensação, né, muito presente. Porque o que acontece nessas situações? Como é algo intenso, causa um processo pode ter sido causado, né, um processo de traumatização. E esse processo de traumatização, ele cria um estresse que fica ele fica dentro, né, das nossas células. Então, é uma carga de estresse residual. E esse estresse residual, ele vai modificando toda a nossa fisiologia. Então, imagina que o seu sistema nervoso é e quando acontece um processo de traumatização, o seu sistema nervoso, ele muda por causa dessa carga de estresse residual que fica ali. E aí, como esse estresse ele não é liberado, né? Ele fica preso, porque eu imagino que você não possa ter falado, né? Papai, tô desesperada, que medo, você perdeu o emprego e agora o que nós vamos fazer? Então você guarda isso para você, isso fica guardadinho dentro. E isso fica no seu inconsciente. Então como isso está guardado, isso vai se manifestando no presente. Então, é como se o seu passado ficasse se manifestando no seu presente. Essa sensação de perder fica recorrente. Então, quando você olha para esse passado e você fala assim, foi muito difícil, o que eu vivi foi muito difícil, né?
Foi uma sensação de insegurança muito grande, foi uma sensação de estresse muito grande. Eu me senti insegura, eu me senti... Só que já passou. Já passou. É só uma lembrança. Traz para você essa consciência, Lady. Já passou. É só uma lembrança. Percebe como que o seu corpo reage quando você traz isso para a consciência, né? Então, ajuda bastante, né? Você... E outra, quando você fala já passou, percebe como o seu corpo reage e dá para ele a oportunidade de fazer o movimento que ele gostaria de ter feito naquela hora. Ele gostaria de ter abraçado o pai, ele gostaria de ter abraçado a mãe, e nesse movimento você pode se abraçar. E dizer para você mesmo, já passou. Como eu faço ajustes, eu me responsabilizo para não perder o meu emprego. Ou eu me responsabilizo para ir em direção ao emprego que eu quero ir. Tá? A questão, a pátria, agradeço muito. Parabéns pela forma. Infelizmente, vivemos num país onde se trabalha para pagar contas e quase não sobra nada. O nível doméstico. Micheline, ó o nível doméstico. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir as contas para sobrar mais. Olha lá. Qual é o investimento que você quer fazer? Em que você quer investir para as próximas gerações? Traz para a consciência. No que eu poderia investir que serviria para as próximas gerações? E aí você tem um propósito para, de repente, gastar menos e sobrar mais. Achei incrível. Ai, que legal. Sensacional. E essa autonomia e autoconhecimento pode ser transferido ao nosso profissional, aos atendimentos e nos curar. A gente só oferece para o outro aquilo que a gente tem, né? Ó, o Eduardo mandou ali as perguntas: por que vou comprar, por quanto tempo vou usar e para quem posteriormente vou repassar. De vai para todos. Algumas vezes nos parece que nós só temos problemas em lidar com dinheiro, nos sentimos sozinhos e hoje com essa partilha creio que não estamos sós. Verdade, porque muitas vezes, Gabriela, o processo de traumatização acontece quando existe o desamparo. Então, quando eu entendo que é um desafio que é compartilhado por muitos, eu me sinto amparada. E nesse amparo eu tenho condições de fazer os ajustes necessários, né? O vazio que a gente não recebe, a gente supre comprando numa postura de criança. É isso mesmo. É isso mesmo. E, ó, para a gente finalizar aqui, né, a nossa aula, se ninguém tiver mais perguntas, deixar um presente para vocês. Vocês vão fazer um diário por 7 dias. E nesse diário, vocês vão escrever nele como se vocês já tivessem vivendo aquilo que vocês gostariam. Então, você vai acordar e vai falar assim: hoje eu acordei tranquila, linda, maravilhosa, ou maravilhoso e lindo. Estou tranquila, porque a minha conta bancária, o saldo é positivo, os meus investimentos estão rendendo, eu estou muito feliz no meu trabalho, os meus filhos estão contentes na escola, o meu marido acabou de prosperar, ele acabou de se encontrar na profissão, eu estou investindo no meu... Enfim, vocês vão escrever um diário, só que tem que ser durante 7 dias, de vocês no futuro. Só que vocês não vão colocar tempo. Vocês não vão colocar tempo nisso. Vocês vão só escrever como se vocês já estivessem vivendo, tá? E é por 7 dias consecutivos. E não precisa continuar a história. Um dia você pode escrever sobre uma coisa, no outro dia você pode escrever sobre outra coisa, né?
Então, e é incrível como as coisas se materializam. Porque eu comecei a falar, né, nesse diário, nossa, eu estou muito feliz porque eu estou dando aula e as minhas aulas são um sucesso, as pessoas, elas se saem de lá, elas ficam muito contentes, não sei o quê. E depois de uns dias, aparece Dona Juliana me trazendo a oportunidade de fazer essas aulas. E depois essas aulas, acho... Então, assim, é algo que quando a gente se coloca em movimento, né, as coisas chegam até a gente. Então, é um presente, se chama Diário de Mim no Futuro, né? Que vocês podem ali esmiuçar, né? E podem, inclusive, colocar sobre relacionamentos, né? Olha, o meu relacionamento com a minha mãe é maravilhoso, ela conseguiu entender, ela conseguiu me compreender, e hoje eu falo com ela por telefone todo dia, e a gente dá risada. Enfim, criem, usem a criatividade para criar a realidade que vocês desejam. Pode falar, Ju. Só para complementar e, né, reforçar, eu fiz esse exercício, né, que a Denise me passou. E, gente, incrivelmente, acreditem ou não, tem pessoas que não acreditam na lei da atração, como você quiser chamar, Deus, universo, enfim, eu já me visualizava. Logo depois, eu nem te contei ainda porque não tivemos a oportunidade. Eu abri o meu outro CNPJ, que eu queria muito, e eu já tenho 4 clientes. Então, assim, eu escrevi lá que já era e, de fato, o universo entendeu que era para ser e tá assinado. É isso aí, é isso aí. Então, é a gente se movimentar e acreditar e ir e fazer, né? E se responsabilizar pela realidade que a gente quer viver. E nesse processo a gente tem uns aos outros, né? Então, vamos sempre lembrar do grupo. O grupo é muito importante, de contar com amigos, de contar com parceiros, para que a gente possa se fortalecer e construir a realidade que a gente deseja. Sim, é verdade. E claro, eu consegui os clientes, mas eu fui atrás dos clientes. Não só escrevi e fiquei em casa esperando o telefone tocar, gente. É isso, tá? É isso aí. Bom, minha gente, então é isso. Finalizamos com muita gratidão, mais uma aula. Me sinto muito feliz pela presença de vocês. Espero que tenha feito sentido, que vocês usem esse conhecimento e aquilo que vocês precisarem eu estou à disposição, a Ju também. Nós vamos fazer um post lá no Instagram, né, Ju? E depois vocês, quem puder, entra lá para comentar. Já está pronto, é só vocês irem lá. Denise já vai colocar um minutinho, já comentem o que vocês aprenderam na aula de hoje com ela. Ela merece essa retribuição nossa, sem dúvidas. Um beijo. Um beijo, gente. Boa noite.